Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, preparem-se porque a gente vai fazer uma viagem para um dos lugares mais, assim, surpreendentes e promissores do nosso sistema solar. Um lugar que, nossa, desafiou todas as expectativas. Encélado, uma das muitas luas de Saturno. Ah, Encélado é fascinante. Muito. Porque antes da missão Cassini da NASA chegar lá, Encélado era vista como, só mais uma bolinha de gelo, né, orbitando Saturno. Exatamente, uma lua pequena, coberta de gelo, ninguém dava muita atenção, digamos assim. Pois é. Mas aí veio a Cassini, essa missão que foi, nossa, épica, né? Passou mais de uma década lá estudando Saturno, os anéis, as luas, e ela revelou um mundo totalmente diferente, dinâmico, intrigante, escondido debaixo daquele gelo todo. Sem dúvida, a Cassini mudou o jogo. Transformou nosso entendimento não só de Saturno, mas da ciência planetária como um todo. E Saturno, por si só, já é um espetáculo, né? Mas Encélado, nossa, acabou roubando a cena. A pergunta é, como que uma lua tão pequena, com os 500 quilômetros de diâmetro, só tipo, menor que a distância entre São Paulo e Rio, coberta de gelo, virou um dos principais alvos na busca por vida fora da Terra? É a grande questão. Ok, então, vamos investigar isso mais a fundo. Vamos lá. E é impossível exagerar o impacto da Cassini nisso tudo. Encélado, essa lua relativamente pequena, foi que entregou algumas das maiores surpresas da missão. E qual era a estrutura básica dela antes dessas descobertas todas? Olha, parecia simples, né? Um núcleo rochoso, provavelmente parecido com meteoritos primitivos na composição, aí em volta desse núcleo uma camada global de água e por cima de tudo uma crosta de gelo bem espessa, talvez uns 20 a 40 quilômetros de espessura em média. Uma estrutura até que comum para luas geladas, talvez. Sim, à primeira vista. Mas o que é fascinante aqui, sabe, é descobrir que essa simplicidade aparente escondia, na verdade, um oceano de água líquida salgada. E, mais ainda, um ambiente geologicamente ativo. Uau! Essa combinação de fatores, água líquida e atividade geológica, forçou a gente a repensar completamente onde a vida poderia existir. Um oceano global. Sob o gelo. Isso por si só já seria incrível. Mas a Cassini descobriu algo ainda mais espetacular, né? As plumas, aqueles geysers no Polo Sul. Como foi essa descoberta? Esse foi um daqueles momentos eureka da missão. No começo, os cientistas notaram que Encélado parecia interagir com o campo magnético de Saturno de um jeito meio estranho. Como se estivesse liberando partículas, sabe? Aí depois, as imagens da Cassini começaram a mostrar uns jatos bem tênues saindo lá da região do Polo Sul. Especificamente de umas fraturas no gelo que apelidaram de listras de tigre, pela aparência. Listras de tigre, legal. E não eram jatinhos pequenos, não. Essas plumas, elas lançam vapor d'água, partículas de gelo, outros gases, a centenas de quilômetros acima da superfície. E a velocidades supersônicas. Centenas de quilômetros, nossa! Foi uma revelação, assim, impressionante. Uma lua gelada com vulcanismo ativo. Ou melhor, né, criovulcanismo. Criovulcanismo, vulcões de gelo, que demais! E imagino que a Cassini não ficou só olhando de longe, né? De jeito nenhum. A equipe da missão foi ousada. Decidiram que a melhor forma de entender do que eram feitas essas plumas era voar através delas. Voar no meio dos jatos. Sério? Seríssimo. Planejaram vários sobrevoos, cada um mais perto que o anterior. Em outubro de 2015, teve o mergulho mais fundo. A Cassini passou a só 49 quilômetros da superfície. Meu Deus. 49 quilômetros. Exato, bem no meio da região mais ativa das plumas. Tenta imaginar a cena, uma sonda do tamanho de um ônibus escolar, viajando a quase 19 mil quilômetros por hora. Quase 19 mil quilômetros por hora. Atravessando uma nuvem de partícula de gelo e gás, ejetada de uma lua a mais de 1 bilhão de quilômetros da Terra. Surreal. A precisão necessária era absurda. E tinha risco, né? Risco de impacto com partículas maiores não era desprezível. Uma operação de altíssimo risco mesmo, mas imagino que a recompensa científica valeu a pena. O que a Cassini conseguiu cheirar, digamos assim, nessas plumas? A recompensa foi espetacular. Justificou todo o risco, com certeza. A Cassini tinha instrumentos muito sofisticados a bordo.
Tinha o espectrômetro de massa neutra e íon, o INMS, e o analisador de poeira cósmica, o CDA. Eles conseguiam analisar a química do gás e das partículas de gelo que encontravam ali. Tipo um laboratório químico voador. Exatamente isso. E esses instrumentos coletaram amostras diretas do material que estava saindo lá de dentro de Encélado. Basicamente, Encélado estava mandando para a gente amostras grátis do oceano escondido dela. Amostras grátis do oceano, que incrível. E esses resultados foram publicados na Science, né? Fizeram um barulho danado na comunidade científica. Fizeram, e muito, porque os dados eram muito ricos. E o que mais chamou a atenção? Lendo os dados, o que foi, assim, o ponto-chave? Olha, várias coisas, mas duas descobertas foram, cruciais para essa questão da habitabilidade, da possibilidade de vida. Primeiro, confirmaram que a pluma era feita principalmente de vapor da água, mais de 90%. Mas também tinha quantidades importantes de outros gases. Que gases? Aí que tá. Entre eles, destacaram o hidrogênio molecular, o H2, com uma concentração de mais ou menos 1,4%, e dióxido de carbono, CO2, perto de 0,8%. Além disso, acharam metano, CH4, amônia, NH3, e até traços de moléculas orgânicas um pouco mais complexas. Orgânicas? Sim. E, muito importante, o analisador de poeira cósmica detectou partículas minúsculas de sílica, dióxido de silício, quase como uma areia muito, muito fina. Ok. Vamos por partes, que é muita informação boa. Hidrogênio molecular, H2, e dióxido de carbono, CO2. Por que esses gases, principalmente o hidrogênio, foram tão importantes? 1,4% não parece um número tão grande assim, né? Pode parecer pouco à primeira vista, mas em termos de geoquímica e astrobiologia, é uma quantidade bem significativa e muito reveladora. O hidrogênio molecular, o H2, ele não costuma ficar solto por muito tempo em ambientes planetários, sabe? Ele reage quimicamente ou escapa para o espaço muito fácil. Ah, entendi. Então, encontrar ele numa concentração considerável assim, sugere que tem uma fonte ativa produzindo esse H2 continuamente dentro de Encélado. Tipo, agora mesmo. Uma fonte ativa. É. E a hipótese mais forte, que se encaixa com as outras evidências todas, é que esse hidrogênio está sendo gerado por reações hidrotermais. Reações hidrotermais? Isso me lembra da Terra, aquelas fontes no fundo do mar, não é? Exatamente. Pensa nas fontes hidrotermais que a gente tem aqui, nas dorsais mesoceânicas no fundo do oceano. São lugares onde a água do mar entra nas rochas quentes, lá embaixo do leito oceânico. Aí a água fica superaquecida e reage com os minerais da rocha. Tem um processo chamado serpentinização, que acontece muito nessas condições. E ele pode liberar hidrogênio, metano, outros compostos químicos. Que interessante. E a detecção do H2, do CO2 e, crucialmente, daquelas nanopartículas de sílica nas plumas de Encélado é uma evidência muito forte de que processos bem parecidos estão acontecendo lá, no fundo do oceano de Encélado, na interface entre a água líquida e o núcleo rochoso. E a sílica ajuda a confirmar isso? Ajuda, e muito. Porque essas partículas de sílica, especificamente nesse tamanho nano, elas só se formam em condições bem específicas de temperatura, tipo acima de 90 graus Celsius, e de química, condições que apontam direto para fontes hidrotermais ativas. Peraí, acima de 90 graus Celsius. Num oceano debaixo de quilômetros de gelo a bilhões de quilômetros do Sol, de onde vem esse calor todo para manter a água líquida e ainda alimentar fontes quentes assim? Ótima pergunta. A energia com certeza não vem do som. Está muito longe para aquecer o interior de Encélado de forma significativa. Então, A principal fonte de calor, acredita-se, é a energia das marés gravitacionais. Encélado está numa órbita meio travada, em ressonância com outra lua de Saturno, Dione. Isso faz a órbita de Encélado ser um pouquinho elíptica. Não é um círculo perfeito. E a força da gravidade de Saturno varia o tempo todo, esticando e comprimindo o interior da Lua. Como se estivesse amassando uma bolinha de borracha repetidamente. e esse amassa e solta gera calor por atrito. Exatamente. Esse atrito interno gera calor. O suficiente para manter o oceano líquido e, possivelmente, para alimentar essa atividade geológica lá no núcleo rochoso, nas fontes hidrotermais. Que incrível! E, além disso, pode ter também um pouco de calor residual, da época que a Lua se formou,
e calor do decaimento de elementos radioativos lá no núcleo. Tudo isso contribui para o orçamento de energia interno dela. Entendi. Então, recapitulando, temos um oceano global de água líquida salgada, aquecido por dentro por causa das marés, com evidências fortes de fontes hidrotermais ativas lá no fundo, e liberando hidrogênio, dióxido de carbono e outras coisas. Isso já parece um ambiente muito, muito interessante por si só. Mas qual é a conexão direta disso com a possibilidade de vida? A conexão é direta e, assim, profunda para a astrobiologia. O hidrogênio molecular, o H2, é basicamente comida, energia química. Comida. Sim. Pensa aqui na Terra de novo. Nas nossas fontes hidrotermais, lá no fundo do oceano onde não chega luz solar nenhuma, existem ecossistemas inteiros baseados na quimiossíntese. Tem micróbios super especializados como os metanogênicos, são um tipo de árquea, um domínio da vida diferente das bactérias. Certo. Eles usam o hidrogênio como fonte de energia. Eles combinam o H2 com o dióxido de carbono, o CO2, que está dissolvido na água, para gerar a energia que eles precisam para viver. E como subproduto, eles liberam metano, o CH4. Ah, É um metabolismo que não depende nadinha da luz solar. quimiossíntese. Que nome interessante. Então, em vez de fotossíntese, que usa a luz, foto, eles usam a química, químio, para construir a vida deles. Tipo, comer hidrogênio e respirar CO2. Exatamente essa a ideia. É uma forma de vida que tira energia de reações químicas do ambiente. Fascinante. E o ponto é, a Cassini detectou todos os ingredientes que seriam necessários para esse tipo de metabolismo lá em Encélado. Detectou o H2, que é a fonte de energia ou combustível, detectou o CO2, que seria o oxidante ou material de construção, e detectou o metano, o CH4, que poderia ser justamente o subproduto biológico, embora também possa ser formado só por processos geológicos, é bom dizer. Entendi, o metano pode ter duas origens. Pode. Mas, além disso, encontraram moléculas orgânicas, que são os tijolos básicos da vida, como a gente conhece, e, claro, a água líquida, que é o solvente universal onde tudo isso acontece. Então, a descoberta de hidrogênio e dióxido de carbono junto com o metano, os orgânicos, tudo isso saindo nas plumas de Encélado, sugere que existe uma fonte de energia química disponível naquele oceano escuro, que poderia, pelo menos em teoria, sustentar formas de vida microbianas parecidas com as que a gente acha nas fontes hidrotermais aqui da Terra. É isso? Essa é a inferência mais excitante e cientificamente bem robusta que a gente pode tirar desses dados. É crucial dizer, não encontramos vida. Ninguém está dizendo isso. Claro, claro. Evidências de um ambiente, não da vida em si. Exato. Mas encontramos evidências muito fortes de um ambiente que tem os 3 ingredientes que a gente considera essenciais para a vida como a conhecemos: água líquida, os elementos químicos básicos para construir a vida, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e provavelmente fósforo e enxofre lá nas rochas do núcleo, e uma fonte de energia que pode ser aproveitada. Essas reações químicas impulsionadas pela atividade hidrotermal. Encélado parece ter todos os pré-requisitos para ser considerado um ambiente habitável. Isso muda tudo, né? Porque antes da Cassini, a busca por vida se concentrava muito em planetas rochosos, na chamada zona habitável das estrelas, onde água líquida poderia existir na superfície. Exatamente. Mas Encélado mostrou pra gente que a vida pode ter nichos potenciais em lugares completamente inesperados, tipo luas geladas com oceanos internos, aquecidos por forças de maré, longe da luz do sol. Precisamente. A gente teve que redefinir o conceito de zona habitável. A habitabilidade não depende só da distância de uma estrela, depende também de fontes internas de energia. Isso abriu nossos olhos para o potencial de outras luas geladas no nosso próprio sistema solar, como Europa e Ganimedes, lá em Júpiter, talvez Titã, também em Saturno. Todas elas podem ter oceanos subterrâneos. É verdade. A Cassini, ao revelar a natureza de Encélado, ela nos deu um paradigma novo para a astrobiologia. O legado dessa missão é, imensurável.
transformou Encélado de uma curiosidade gelada num dos alvos mais promissores para futuras missões que vão buscar por vida. Então, só para a gente amarrar tudo que torna Encélado tão especial. Tem um oceano global de água salgada debaixo do gelo, geysers ativos que estão jogando material desse oceano para o espaço, facilitando a análise. Sim, as amostras grátis. Isso, a detecção de hidrogênio e dióxido de carbono, indicando uma fonte de energia química, evidências fortes de atividade hidrotermal lá no fundo, por causa da sílica e do H2, e a presença dos blocos de construção básicos, água, moléculas orgânicas, metano. É quase a receita completa para um ambiente potencialmente vivo, né? É uma combinação extraordinária de fatores. E tudo isso num lugar tão pequeno e tão distante. Cada descoberta em Encélado foi um passo a mais na construção desse quadro, assim, fascinante, e demonstra que ambientes potencialmente habitáveis podem ser mais comuns e mais diversificados no universo do que a gente pensava antes. Com certeza. A química que leva à vida, ou talvez até a própria vida, pode encontrar jeitos de prosperar em condições que a gente aqui na Terra considera extremas, mas que podem ser normais em outros mundos. É realmente uma mudança de perspectiva fundamental. A exploração de Encélado ensinou a gente a não subestimar essas pequenas luas geladas dos planetas, gigantes. Sem dúvida. Elas podem ser alguns dos lugares mais dinâmicos e, quem sabe, férteis do sistema solar. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né, para o futuro da exploração. Qual? Se a gente encontrou um ambiente com tantos ingredientes favoráveis para a vida, com química ativa, fontes de energia, numa lua relativamente modesta como Encélado, o que mais pode estar escondido debaixo das crostas de gelo de Europa, Ganimedes, Tita? Boa pergunta. Que outra surpresa será que esses outros mundos oceânicos guardam para a gente? E pensando mais longe ainda, né? Como essa descoberta molda nossa busca por vida em exoplanetas e suas luas? Talvez a gente devesse procurar não só por planetas parecidos com a Terra, mas também por Encélados e Europas orbitando outras estrelas. Mundos onde a vida pode florescer na escuridão, alimentada pelo calor interno e pela química das profundezas. Faz todo sentido. Encélado abriu uma porta, sabe? Convidando a gente a explorar as possibilidades mais inesperadas que o cosmos pode oferecer.